Amigos da TV Uno Master, já estamos de volta para você com mais um programa Ponto a Ponto. Ainda continuamos na área política. Hoje vamos receber um jovem também vereador, o Wildo Conselho, vereador de primeiro mandato e também mais um atleta aqui conosco. Daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta, estaremos de volta para você com Ponto a Ponto aqui na sua TV Uno Master. Este é o seu programa Ponto a Ponto aqui pela TV Uno Master. No nosso programa de estreia recebemos o vereador Nicolas, também jovem vereador. E agora no nosso segundo programa, mais um jovem vereador, o Whindersson Costa. Ele tem 36 anos, eleito pelo PSL com 809 votos. Eu falo nada mais, nada menos do que do professor Will do Conselho, como ele é mais conhecido. Will, seja bem-vindo aqui à nossa TV Uno Master e ao programa Ponto a Ponto. Obrigado, Marco. É um prazer imenso participar do seu programa Ponto a Ponto e esclarecer um pouquinho desses últimos meses, 6 meses, 7 meses que fazemos como vereador aqui na nossa cidade, para demonstrar um pouquinho do nosso trabalho como vereador aqui na nossa cidade. Agora, a primeira pergunta é o seguinte: o Whindersson, para o Will do Conselho. Por que o Will do Conselho? Essa é uma longa história. Na verdade, minha história política se iniciou, tive um convite, no tempo ainda de Noelino, na campanha de Noelino. Eu fui diretor de esporte aqui no município de Palmares e as pessoas gostavam muito de crianças e adolescentes, tinha minha escolinha de esporte, de futebol, e me convidaram para mim sair candidato a conselheiro tutelar. Saí candidato a conselheiro tutelar a primeira vez, fui o 5º mais votado. Na outra eleição para conselheiro, eu fui o mais votado pelo trabalho que eu venho fazendo dentro do Conselho Tutelar. Então, quando eu saí, eu achava que o nome Will do Conselho não ia permanecer. Então, faz mais de 6 anos que eu saí do Conselho Tutelar, porém, o nome persistiu. E graças a Deus, com o meu nome Will do Conselho, com o trabalho que eu exerci dentro do Conselho Tutelar, eu pude me eleger como vereador aqui da cidade de Palmares. Agora, você assumiu por 2 mandatos o Conselho Tutelar, E eu já tinha entrevistado, inclusive, alguns conselheiros em debates, e a gente vê que a dificuldade, ainda parece que até hoje, é a mesma. Mesmo com as últimas eleições que houve para o Conselho Tutelar, e eu tive a grata satisfação de, inclusive, promover debates aos candidatos ao Conselho. Durante esse período de 7 anos, Will, antes da gente entrar na fase de vereador, da fase do político, agora, quais foram as maiores dificuldades que você viu, que você presenciou lá como conselheiro? Quando eu entrei como conselheiro, Marcos, a dificuldade foi a questão de estrutura. Não tínhamos estrutura adequada, mas com o trabalho que a gente vem fazendo, não só o Will do Conselho, mas outros conselheiros que fizeram parte comigo no mandato, no primeiro e no segundo mandato, a gente pôde estruturar. Na verdade, quando eu entrei no conselho, era um conselho desacreditado pela população de Palmares. Na primeira eleição estava presente eu, Patrícia Firmino, Aldo Soares, Fernando e Roberto Nascimento, que é o irmão de Matulão. E graças a Deus a gente começou a ter essa credibilidade com o povo. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2005, 2006, se eu não estiver enganado, Marcos. Então, outras dificuldades é a questão da rede, Uma rede ainda que precisa ser melhorada. Temos vários órgãos que o Conselho necessita do serviço público, para a melhoria do andamento do serviço do Conselho. Na realidade, pelas entrevistas que eu obtive na época, eu vi sempre uma grande dificuldade, até do próprio apoio das gestões municipais anteriores com relação. Você pegou essa fase de dificuldade com os gestores municipais? Também, Marco, a gente pegou uma dificuldade porque, na verdade, o Conselho, as eleições para conselheiro, estão mudando a característica, Está parecendo uma eleição para vereadores aqui no nosso município.
Então aqui muitos conselheiros saem candidato, né, cada um procura a sua bandeira partidária e política, e quando se elege conselheiro tem esse entrosamento entre os conselheiros tutelares junto com o poder municipal. Né? No meu último ano, graças a Deus, como conselheiro, a gente pôde quebrar esse paradigma assim, dessas dificuldades. Né? Mas graças a Deus, hoje, o conselho está bem estruturado, é diferente que eu fiz parte há mais de 6 anos, 7 anos atrás. Né? Tem uma estrutura, tem um carro, né? Tem os computadores. No meu tempo era um computador que mal funcionava, né? Material de expediente raramente tinha, a gente tinha que estar brigando junto ao Ministério Público para poder ter alguma coisa para servir a população palmarense naquele momento. E sempre aquelas condições que as pessoas dizem o seguinte, né? Sempre vários comentários com relação a isso. Que você quer ser conselheiro, mas é pelo chamado valores financeiros. Você quer ter uma certa tranquilidade durante 3 anos e agora que é 4 anos, né, como conselheiro. Marcos, quando eu entrei como conselheiro, por incrível que pareça, era um salário mínimo. Né? A concorrência era grande, mas hoje está bem melhor, porque quando eu assumi o Conselho Tutelar e passei 4 anos como presidente do Conselho Tutelar, eu tive uma conversa muito séria junto com o ex-prefeito João Bezerra, naquele momento, e mostrei as dificuldades que a gente tem, né, no dia a dia como conselheiro, correndo risco de vida. Né? Às vezes a gente saía daqui de manhã para o Recife, quando chegava em Palmares já tinha outra situação e voltava para o Recife, né, questão das diárias. Né? Então ele começou a enxergar, né, esse trabalho da gente de uma forma diferente e começou a valorizar. Então dele deu naquele tempo quase 5%, né, do aumento ao conselheiro tutelar aqui de Palmares. E também deu condições de trabalho. Ali deu uma mudança na estrutura do Conselho Tutelar de Palmares. Então, no caso, a Prefeitura Municipal, ela é quem basicamente pagava todos os salários de vocês. Ela é obrigatória a pagar. Qual seria a função do Ministério Público Federal com relação a isso? Entendeu? Do governo federal, na realidade. Do governo federal, o Conselho, na verdade, é um órgão autônomo. Né? Ele é independente, mas independente entre aspas, né? Ele é fiscalizado também pelo CONDECA, né, e pelo Ministério Público. Então, o Estatuto da Criança, ele diz que o poder municipal tem a obrigação de manter salários, diárias, material de expediente, um ambiente adequado para atender a crianças e adolescentes e famílias. Né? E com essas situações que o Estatuto coloca, né, quando esse direito nosso como conselheiro tutelar era violado, a gente de imediato procurava o meio jurídico, que era o Ministério Público, que era uma parceria. Na verdade, o Conselho Tutelar só não vai resolver nada. Né? Ele tem que ter a rede funcionando, o Ministério Público, o CREAS, o CRAS, a própria Secretaria de Assistência Social, são esses órgãos que dão sustentabilidade ao funcionamento do Conselho Tutelar. O Estado, no caso, também entraria com o apoio total da Polícia Militar. Aí com o Estado, quando tem situações, né, de grave ameaça, atos infracionais, tem pessoas que confundem a questão do Conselho Tutelar. O menor roubou, vamos chamar o Conselho Tutelar. Isso, na verdade, não é a lógica. Né? O Conselho Tutelar, na verdade, ele trabalha com crianças que estão em situação de risco. A partir do momento que uma criança faz um furto, agride alguém, mata alguém, aí as situações são diferentes. E muitas vezes a população não conhece esses fatos e vai diretamente ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é depois do que ocorre, vamos dizer, o menor fez um ato infracional. Ele vai para a delegacia, vai ser feito o BO, vai ser encaminhado ao Ministério Público, vai ser apresentado ao jurídico, o jurídico que é o juiz. Se o juiz entender que ele vai ser internado, ele vai ficar em torno ali de 2 anos no máximo, pelo ato infracional que ele comete, às vezes 45 dias, dependendo da gravidade do ato que ele cometeu. Em seguida, ele é inserido nos programas sociais, como o CRAS, como o CREAS, e o Conselho fazer um acompanhamento desse adolescente ou dessa criança que sofreu, ou ela pode colocar esse menor a uma escola, colocar em programa de profissionalizantes, que eles possam
ter uma vida mais digna e sair do mundo dos crimes. Acontece também casos com crianças, com famílias, né, sem estrutura nenhuma, né, sem, vamos dizer, a mercês, né, ou seja, invulnerabilidade social, às vezes as mães, os pais desempregados, né, falta de comida, falta de higiene, não mandam a criança para a escola. Então o conselho, por trás, ele faz todo esse trabalho para tentar garantir o direito dessa criança junto à família. Muitas vezes os pais às vezes violam muito esses direitos, onde o conselho tutelar, né, muitas vezes, assim, alguns casos, retira a criança dos pais, tenta procurar alguém da família, né, para tomar conta dessa criança através de termo de responsabilidade, onde a gente, nesse mesmo caso, a gente comunica ao Ministério Público, né, da situação, onde vai ter audiência, vamos ver se a família quer ser estruturada, se ela quer ajuda. Caso, ao contrário, ninguém da família, e nem a família, nem os pais dele queira, né, ter essa educação para dar às suas crianças, a criança às vezes muito é colocada em abrigo e até colocada para adoção. A lei da criança e do adolescente no Brasil ela é bem diferenciada do que em outros países, a gente sabe disso, né? E ainda falta essa própria questão da infraestrutura generalizada em toda ela, né? Sempre tem as proteções com relação a mais, é uma criança e adolescente, mas não deixa de ser um ser humano que está precisando às vezes de uma certa ação para que vocês possam realmente agir e mostrar o que é dever e o que é direito. As pessoas confundem geralmente essas coisas, né? O que é direito e o que é dever e vice-versa, né? Nessa toda a questão. A lei ainda é muito falha. Eu sempre digo, Marvel, que o ECA, a gente chama de Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está além da nossa estrutura no Brasil. Eu sempre digo isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito, vamos dizer, muito grande pela estrutura que temos na partes governamentais. A gente tem essa realidade. Eu sinto que o Estatuto ele é muito completo, mas porém, como é colocado em prática o Estatuto, ele falta a desejar, através dos governos municipais, estaduais e até aos próprios governos federais. A questão dos programas de assistência a crianças e adolescentes, que ainda insiste, né, a gente insiste que futuramente tem uma melhoria, né, em relação a esse atendimento de crianças e adolescentes. Agora eu vou para a parte do professor. A gente vai deixar um pouquinho de lado a questão do Will do Conselho, né, do Conselho Tutelar. O Will é você, já com essa marca agora que você obteve nesse outro lado. E a gente vai falar do professor e também do atleta, né, que você é, né? Você é ligado muito às modalidades esportivas. E parece que você puxou um pouquinho da modalidade esportiva também para a tua votação, né? Também. Eu sempre digo que me fez hoje crescer profissionalmente foi a experiência que eu tive na área esportiva. Eu, quando adolescente, fui jogador de futebol, se tornei profissional ainda, joguei no Palmares Futebol Clube, naquele tempo o presidente era Lulica. Tive uma oportunidade de jogar fora, jogar em São Paulo, no Mojimirim, no Serra do Espírito Santo, no Noroeste, mas infelizmente por questões, ou seja, lesões que eu tive no joelho, eu tive que dar uma parada no futebol. Em seguida, quando eu retornei, como eu falei no início, na nossa entrevista, eu fui diretor de esporte, fui convidado através do professor João Félix, mais conhecido como João Doido, que era o secretário de esporte, para assumir a secretaria de esporte. E foi uma situação que a gente pegou os esportes naquele tempo, também numa situação muito precária. Na verdade, não tinha esporte, não tinha nada. Então, graças a Deus, comecei a fazer um trabalho dentro da secretaria diferenciado, do que a gente tinha em governos passados. Com essa situação, o pessoal me chamava de Will dos Esportes. Me chamava de Will dos Esportes. Então, me interessei com a área de esporte, eu já vinha da área de esporte, me formei em educação física, tenho um trabalho social na área esportiva, que era as escolinha com crianças e adolescentes lá no bairro de Santa Luzia. Quando veio a cheia, a gente deu uma parada nessa escolinha, e pretendo voltar, o Campo da Rede, graças a Deus, com a colaboração de muitos amigos, principalmente da ação social, o pessoal dos veteranos lá,
fizeram um grupo para resgatar o campo da rede ferroviária. Em breve a gente está colocando a nossa escolinha esportiva, né? Então entrou aí o Will professor, o Will atleta, o Will apaixonado pelos esportes palmarenses. Eu gosto muito de esporte, não só do futebol, mas do voleibol, do handebol, todas as modalidades, né? Esportiva eu sempre estou dentro, sempre gosto de participar, contribuir também, né? E isso é uma das minhas causas que eu estou brigando agora, até como vereador, a questão do ginásio de esporte sonhado, antigo Portelão. Eu sempre digo isso, entre esses 4 anos, quem vai mais brigar com o prefeito, se for necessário em Brasília, se for necessário cobrar de qualquer deputado, senador, um ginásio de esporte decente para a nossa cidade, pode contar com o Will no conselho. Esse período lá entre a fase de jogador em São Paulo, por aí outras aventuras, você captou muita coisa de lá para a sua vida, no seu retorno para Pernambuco? A gente capta muitas coisas boas, né? Na verdade, pessoas que chegam ao nível... A estrutura lá é melhor, no nível, quando eu fui no Mojimirim, uma estrutura muito boa. É uma estrutura muito boa naquele tempo. Paulo Nunes, Rivaldo, fazia parte ali do Mojimirim. Eu entrei lá nos juniores, né? Nos juniores, o Mojimirim tem uma estrutura muito boa. O Rivaldo é presente ainda, não? Não é mais não. Saiu já, faz muito tempo. Depois do seu Wilson, que era o Wilson Barros, era presidente do Mojimirim, ele faleceu. Rivaldo pegou a questão da previdência do Mojimirim, né, mas depois não deu muito certo. Né, e hoje o Mojimirim está numa situação precária, né, lá no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. E de seguida, saí do Mojimirim, eu fui para o Serra do Espírito Santo. Né, uma estrutura muito mais abaixo, né, muito mais abaixo. E para você se manter hoje, até o dia de hoje, no futebol, né, é muito difícil. Você passa por muitas privações. Eu passei muito tempo, tem um momento que não tinha alimentação, e muitos amigos meus desistiam, ia para casa e eu persistia. Né, mas infelizmente veio as lesões no meu joelho que eu tive que dar uma parada no futebol. Né, parei profissionalmente, mas continuei ajudando de uma forma indireta como professor de educação física, como amante dos esportes aqui na nossa cidade. Nesse período de aventuras você não estava casado não, né? Ainda não. Não estava casado ainda. Eu naquele tempo eu namorava, quando eu fui embora eu tinha acabado o relacionamento. Porque a gente é difícil conciliar, né? Distância. Verdade. Né? Essas coisas que atrapalham muito uma relação. Eu passei quase 3 anos entre São Paulo e Espírito Santo e Palmares, né? Mas graças a Deus não me arrependo, né? Não me arrependo porque tudo na vida da gente, a gente abre mão de uma coisa para conquistar outras. Né? Por isso que até hoje eu digo, Pai, Deus é maravilhoso. Né? Ele escreve torto, né? Pra gente... Escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas para a gente encontrar uma saída para tudo na nossa vida. Então, graças a Deus, eu só tive que aprendi com amizade, né? Com pessoas de convivências de outros estados. A gente vai aprendendo muito e vai trazendo para nossas vidas atuais. A gente às vezes vê com as pessoas com a diferença, né? Porque se eu falasse para alguém aqui que você já foi tudo isso na sua vida, professor de física, hoje conselheiro, atleta profissional e hoje como vereador de primeiro mandato, aí as pessoas iam dizer, é mentira. O melhor de tudo isso é que a gente traz a pessoa para cá, minha gente. Não é só para a gente discutir e falar da política, a gente tem que aproveitar esses momentos para que apresente a pessoa, da pessoa, e o que ele fez até chegar onde merecidamente você chegou. A gente sabe que é bem difícil, é uma trajetória, e eu acho que o maior desafio seu agora não é nem o futebol e nem a fase de conselheiro, também como diretor de esportes. Eu acho que o seu maior desafio agora é a sua carreira política. Que a gente sabe que ser político tem aquele tombo de navio, né? Você vai bem ou vai para o mal. Eu vou deixar para ele falar sobre esse assunto após a nossa vinhetazinha, né? A gente vai bem rápido para a nossa vinheta aqui de passagem. Depois a gente volta com Whindersson Costa, o Will do Conselho, aqui no nosso programa Ponto a Ponto. E agradecendo a você que está nos assistindo pela nossa página do Facebook da TV Unomass, também pelo canal do YouTube da TV Unomass. Intervalo e a gente volta rapidinho para você.
depois da nossa vinheta, estamos de volta aqui pela sua TV Uno Master. Esse é o seu programa Ponto a Ponto, recebendo agora o Will do Conselho, que depois de toda a sua trajetória como um conselheiro, jogador, professor, atleta profissional, agora eu vou falar do Will do Conselho, vereador. Você foi eleito com 809 votos pelo PSL, né? Você acreditava na sua eleição ou ainda duvidava, já que tinha muitas feras na concorrência e tivemos muitos candidatos? Marcos, vamos lá, né? Antes de eu chegar com 809 votos, eu participei de 2 eleições anteriores. Né? Eu saí do conselho, né, com o nome, né, Will do Conselho, Isso. com meus projetos sociais dentro do conselho e fora do conselho. Né? O pessoal disse, mas pai, como é que o Will, 809 votos, como você falou, com pessoas feras, né, na política, pessoas com muito mais recursos financeiros. As 2 vezes você não chegou. Porque... Não cheguei, fui sempre um dos mais votados. Né? Nas 2 eleições que eu participei anterior, eu fui o 10º mais votado. Né? Fui o 10º, perdi por questões partidárias, né? A questão do coeficiente. Na época, né? Sempre teve. Teve essas situações do coeficiente. Havia as coligações, né? As coligações, né? No meu partido, na minha primeira eleição que eu participei, eu tive 595 votos. Eu fui o 2º mais votado do meu partido. Matulão, né? Ronaldo Matulão, teve 12 votos a mais do que eu naquela eleição. Né? Mas por conta de 4 votos, o partido não fez 2 vereadores. Infelizmente, eu não pude me eleger. Na segunda eleição, né, a gente já foi sentindo que o trabalho que a gente vinha fazendo, né, isso independente de política, estava sendo aceito pela população. Então a gente começou a jogar mais semente. E nessa semente que a gente jogou, saiu mais uma nova eleição. Isso eu já não estava mais no Conselho Tutelar. Na minha primeira eleição eu estava no Conselho Tutelar. Na segunda eu não estava mais no Conselho Tutelar aqui de Palmares. Né? Mas, porém, eu dei continuidade no trabalho social, né? Trabalhando com crianças usuárias de droga ainda, levando para clínicas, né? Trabalhando com famílias de vulnerabilidades sociais, né? Minha escolinha de futebol, eu tinha um trabalho com cadeiras de rodas, né? As pessoas me doavam as cadeiras de roda, eu ajeitava, né? Continuo com esse trabalho ainda quando me dão. Né? Infelizmente, graças a Deus, não estou sem nenhuma, mas hoje mesmo eu estava acompanhando as redes sociais e uma mulher perguntando que tinha uma cadeira de roda para doar. E a gente sabe das dificuldades financeiras, né? E muitas pessoas me procuravam para doar para mim, porque sabia que eu vivi, né? E até hoje vivo no meio de umas comunidades carentes. Né? Não é porque eu sou vereador hoje que eu não deixei de ajudar as pessoas, continuo ajudando do mesmo jeito. Mas saí candidato à segunda eleição, Marcos. Eu tive 612 votos. Fui o 10º, de novo, o vereador mais votado em Palmares, de 15 vereadores, que são 15 cadeiras. Né? Pessoas do partido, fizemos 3 vereadores naquele momento, que no momento foi Andresa Ligéria, Amós e França. Eu fui o 4º mais votado. Por conta, parece que foi de 100 votos, a gente não fez 4 vereadores naquele momento. Então, né, tem momentos que a gente, rapaz, será que a política é pra gente, pra mim mesmo? Porque bateu na trave 2 vezes. Eu disse, não vou desistir não. Se eu aumentei a minha votação, né, se eu aumentei a minha votação, é porque o trabalho que venho fazendo está dando certo. Aí onde eu iria tocar com você. Algo está dando certo para que... Se vai de 500 para 600... 600. É uma... Né? Eu vejo muitos amigos que saíram candidato que teve 500 votos, na segunda teve 200, né? Ficaram em 150. Eu mesmo já tinha desistido. Quando eu vejo que o barco não está andando, não está, né, quando está batendo as ondas, eu já tinha desistido. Mas quando eu vi que minha votação aumentou, eu disse, não, vamos continuar. A semente que a gente está jogando está dando bons frutos. E participei dessa eleição, eu acho que para mim foi a pior. Né? Entrei num partido pesadíssimo, né? Vocês sabem disso. Né? Muitas as apostas por fora, nos bastidores, dizia que o Will do Conselho não ia chegar, porque estava no grupo da morte, né? Porque na política tem isso, o grupo da morte, né? Pessoas que têm muitas situações financeiras, mas graças a Deus o povo reconheceu o meu trabalho durante todo esse tempo,
Desde que eu era diretor de esporte, passei pelo Conselho Tutelar, continuei trabalhando, sou professor ainda até do Colégio Dimensão, né, até hoje. Não é porque eu sou político, né, vereador, abandonei a minha profissão na escola, né, que há 15 anos faço parte da Escola Dimensão, né, e tive 809 votos. Né, as pessoas, eu senti que essa eleição foi diferente quando eu saía na rua para entregar o santinho. Muitas vezes eu entregava o santinho, tinha gente, rapaz, você não me deu o seu santinho, eu vou votar em você, não sei seu número. Né? E eu, obrigado, faça uma campanha, peça mais 2 votos, né? Para ajudar a minha campanha. Aí tinha outros que diziam, tu não vai chegar não, tu tá com pessoas fortes, pessoas que já são vereadores, como Toninho Enfermeiro, né? Saulo Acioles, né? Saulo Acioli. Tinha a Paulette, que estava no meu grupo, né, de campanha. Que já tinha 2 mandatos. Já tinham 2 mandatos, então ele já tem um caminho. Quando você está dentro, as coisas é mais fácil. Né? As coisas são mais fáceis. Né? Você sabe os caminhos, você tem aquela malícia da política. Né? A gente que é candidato, a gente vai aprendendo no decorrer dos dias, dos anos, né, que vai passando. E teve um momento, rapaz, por que tu não escolhesse outro partido? Porque não fosse o partido mais fraco? Eu disse, não, se for da vontade de Deus, né, eu sempre deixei na mão de Deus, se for da vontade dele, eu ser vereador de Palmares, o povo me dá uma oportunidade de ser vereador, eu vou onde eu achar que é mais viável para mim. Entrei no Partido da Morte. E fui o segundo mais votado do meu partido. Né? Eu tive 809 votos, Toninho, se eu tiver Toninho Enfermeiro, teve 1.200 e alguns votos. Né? E veio F20, a gente fez 4 no partido. Talvez eu tivesse em outro partido, tinha feito 1 e eu tinha sobrado, para ver uma pessoa que tivesse mais votos. Né? Eu fui o 5º mais votado no geral. Né? Então só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, né? Que me deu essa oportunidade de trabalhar pelo povo de Palmares, né? E os eleitores que reconhecem, né, o trabalho da gente. Eu digo que quando eu ganhei, eu disse, não, agora os eleitores estão começando a entender o verdadeiro trabalho político. Né? Porque na nossa cidade, Marcos, infelizmente reina o dinheiro. Né? Reina o dinheiro nos dias das eleições. E muitas vezes os eleitores não procuram saber a história do seu candidato, né? Dos candidatos. Né? Vou votar ali porque vai me dar R$100, eu vou votar. E a gente começa a regredir. Aí começa a dizer, por que Palmares não cresce? Por que Palmares não muda nunca? Aí a gente começa a dar uma olhada, né, na nossa história política, né, nossos políticos, o que faz com que Palmares regreda. Sempre eu digo assim, primeira coisa, para Palmares estar regredindo do jeito que está, primeiro é o eleitor. Segundo é os políticos que temos. Né? Eu sempre digo isso. Então, estou aí na luta, graças a Deus, fez 8 meses, vai fazer 8 meses, né? Estamos no mês 8. Né? Deixa eu só te falar o seguinte, a semana passada eu recebi aqui o Nicolas e ele foi bem taxativo com algumas coisas em relação às dificuldades que o marinheiro de primeira viagem, quando pega um barco no navio, ele sofre um pouquinho com isso. Você já sabe que lá tem velhos políticos que já têm a força e o hábito de saber o que é uma sessão, né? Os pontos que devem ser atingidos ou não. Você sentiu alguma dificuldade de início? Eu sempre gostei de política e também sempre acompanhei, né, as sessões de vereadores aqui de Palmares. A questão, tem pessoas que têm vereadores que têm dificuldade, né, na oratória, mas eu, por ser professor, sou professor de educação física teórica e prática, me deu essa facilidade, né, da minha fala, né, mas senti um pouquinho de dificuldade, né, porque tem o regimento interno que a gente temos que cumprir, né, de forma bem objetiva e bem clara. Né, mas no início a gente sente essa dificuldade. Depois você vai se entrosando com as situações, os mais velhos vão nos orientando, né, de como é uma sessão, né, de como é o decorrer, vamos dizer, de uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Me cita aí quais os teus projetos até agora principais em que você fez o requerimento e conseguiu ser atendido pela gestão municipal. Mávio, eu tive vários... Marcos. Grande Mávio. Grande Mávio também. Marcos, eu tive vários requerimentos, né, várias solicitações atendidas pelo governo municipal. Questão de trocas de lâmpada, né? Muitos bairros têm essa dificuldade, muito escuro. Né? A gente sabe, muitos requerimentos, muita solicitação.
Eu coloco assim, troca de lâmpada, eu não coloco nem como um requerimento, eu coloco como solicitação, que é uma obrigação do governo, né? Questão já paga a iluminação pública, né? E ficar sem luz, né? Ficar sem a sua rua às escuras, eu acho que o governo precisa dar mais atenção. Eu acho que dessas minhas solicitações, mais de 80 solicitações de iluminação foi atendida pelo governo municipal. Agora, um dos requerimentos mais importantes que foi atendido, está sendo atendido pelo governo municipal, é a questão da construção do posto de saúde do Quilombo 2. Né? Antes era numa casa, ainda é, estão fazendo a construção desse posto lá no Quilombo 2. Né? E de lado do posto que vai ser construído também um CRAS, que também foi um requerimento de Will do Conselho. E também foi uma proposta, ou seja, uma proposta não, foi vamos dizer, que o prefeito se comprometeu também com aquele povo, se caso ganhasse, né, fazeria um posto de saúde. Uma promessa de campanha. Uma promessa de campanha, né? Mas sempre eu estava ali, né, cobrando, né, reivindicando, eu sempre sou assim, quem me conhece minhas redes sociais, né, meu Instagram, meu Facebook, que é onde você acompanha o meu trabalho, né, como um vereador, sempre eu estou cobrando, sempre estou exigindo, né, do governo municipal melhoria para toda a população. Aí teve essas situações, teve um córrego ali na rua Vicente Pereira Brito, aqui no bairro Santa Luzia, que todas as vezes que chovia era alagamento, era água na casa dos moradores. Né? E de imediato fiz um requerimento junto ao governo municipal, que foi feito um serviço, né, da tubulação, que teve benefício a toda aquela comunidade ali do bairro Santa Luzia. Tem outros requerimentos, né, que provavelmente vai ser feito pelo governo municipal, porque cabe licitações, né, e licitações demora muito. Né, para fazer as licitações. Uma das minhas brigas foi aquele monumento ali que está acabado ali, um ginásiozinho que tem de lado da Sulanca, né? Tem um ginásio lá que foi desde o tempo de Noelino, fizeram a estrutura, mas foi abandonada. Eu comentei essa história, eu acho que com o próprio, na época aí, disse que foi um embargo daquela obra ali por conta ainda de fazer parte do antigo Senai, tinha aquele processo todo das dívidas da prefeitura com o Estado, com o governo federal e etc. E aquilo deu uma atrapalhada, segundo as informações que me passaram na época. A gente sabe que ali seria uma quadra municipal, né? Era acesso de uma escola, né? Acesso de uma escola, palco, e também o fato de que ali havia um clube municipal que também foi demolido na época, após o governo do senhor Francisco de Assis Rodrigues, o Chiquinho. Eu vou puxar agora para você, para a atual gestão. A gente já está com 7 meses de gestão, né? Do Júnior Tibeto. Tirando assume, não assume, no mês de dezembro, assumiu, né? Chegou no poder. Como você avalia até agora os 7 meses da gestão municipal, se era mais ou menos o que poderia pegar, né? Porque a gente sabe que o pacote está um pouco grande ainda, muita gente pode dizer, mas rolou muito dinheiro da pandemia. Marcos... Mas pela gestão você acha que ele está conseguindo não comprometer muito? Marcos, eu sempre converso com o prefeito, acompanho algumas situações, né, alguns projetos, né, que ele vem fazendo em prol de Palmares. Eu analiso esses 6 meses, né, 7 meses do governo como bom. Precisa melhorar? Precisa. Em alguns setores precisa melhorar. Né? A gente sabe disso, não é do dia para a noite, né, que vai ser resolvido todas as situações aqui da nossa cidade. Né? Precisa muito, a gente sabe disso. Eu conheço o Júnior, né, pouco tempo, né, só conheci Júnior mesmo, só depois que eu participei da eleição, me elegi, tivemos várias conversas, né, sempre buscando o melhor para a nossa cidade. Como eu falei, analiso o governo dele como um bom, né, precisa melhorar em várias situações, né, e sempre eu digo que eu vejo ele mais para um lado como administrador, né, ele é mais administrador, né, e vejo que ele é menos político. Eu acho que ele é mais diferente do pai dele. O pai dele é político e administrador, mas ele é mais administrador do que político. Né? E ele sempre está preocupado com as situações, da questão do pagamento em dia, né? Ele sempre está preocupado, sempre está acompanhando as obras que estão sendo realizadas
no nosso município, isso é bom, né? A gente vê aquele prefeito que só vai no gabinete, só as demandas, né? Não sai para ver as obras. Isso já, para mim, é prefeito de passado, né? O prefeito ele tem que estar com a comunidade, ele tem que estar escutando o que o povo quer, né? E eu vejo esse lado bom do governo Júnior de Beto, né? É um governo mais acessível. É mais acessível, é o diálogo. Eu tenho por mim, né? Eu tenho como vereador, sempre que eu procuro, né? Com as minhas demandas do dia a dia, né? Eu sempre digo, aqui eu posso, aqui eu não posso. Isso é bom, né? Porque tem muitos que passaram, prefeitos que passaram, e eu falando com alguns vereadores que tinha prefeito que nem atendia um vereador, né? Eu fui oposição ao prefeito atual, né? Não me considero oposição, nem situação. Eu sempre digo, o que for bom, o que o prefeito for fazer de bom para o povo, eu estou com ele. Pode me convidar para 10 momentos aí que for bom para o povo, eu estou junto com ele, né? Mas Will, você é governo, as pessoas dizem assim, sou o governo, até o governo ser o povo. Quando o prefeito não for o povo, com certeza eu não sou governo. Como é que você vem enfrentando essas fogueiras da vaidade, voltando para o assunto, entre a velha geração, né, e essa nova geração que surgiram agora em 2020? Você tem o próprio Patrício, né? Tem um Tiago Patrício, tem o F20, o próprio Nicolas Alves. Tem, né? Você, tem o Nicolas. Eu acho que são pessoas que entram com a formação totalmente diferenciada e com outra cabeça. O próprio Fernando Godoy, que apesar de já estar no segundo mandato, assumindo a presidência, é uma responsabilidade muito grande. E como é que você vem lidando com essas fogueiras de vaidade? Que a gente sabe que, mas você está sendo mais... não, isso não é mais meu. A gente sabe que existe isso. Vamos se dizer, sempre gera um ciúme, né? Gera um ciúme. Porque assim, eu sempre gostei de ler, né? Eu fazia história também, cheguei a chegar ao 5º período de história, né? Sempre li sobre política. Né? Tenho uma visão de política diferente de muitos vereadores. Eu respeito a forma política que eles fazem, né? Todo mundo. Talvez eu não possa concordar com alguns, mas eu respeito, né? Eu respeito. Porém, a minha visão de política ela é bem diferente de muitos vereadores que passaram, né? Pela Câmara Vereador de Palmares. Né? Eu sou de fazer o meu papel. Como conselheiro eu fui e fiz o meu papel, né? Deixei meu nome até hoje como Will do Conselho. Eu sei que sente muito a minha falta quando eu saí do Conselho Tutelar. Do mesmo jeito eu quero fazer o meu nome politicamente, né? Como vereador de Palmares, fazendo o meu papel. Qual é o trabalho de um vereador? É fiscalizar, cobrar, criar leis, né? Fazer os projetos, né? Para que toda a comunidade palmarense seja atendida, né? Nossos requerimentos, cobrar do prefeito, né? Muitas vezes tem pessoas que pai, eu faço parte do governo, eu não cobro do prefeito. Então eu não tenho isso comigo não. Eu vou cobrar sempre, né? Que eu vejo uma situação, que eu vejo que é a necessidade do povo, eu vou cobrar, né? E às vezes a política de Palmares é justamente isso, sempre eu digo. Tem que botar, tem muitos jovens que saíram candidatos, né, na última eleição, muitos bons, com os pensamentos muito abertos. Muito aberto. Isso é bom. Né? Agora só está faltando também os nossos eleitores, né, principalmente, procurar saber a história política, saber o que é que o vereador vem fazendo, o que é que o vereador vem realizando, né? Será que é o perfil do verdadeiro vereador? Isso é bastante importante que o eleitor tenha essa ciência. É porque às vezes o povo ele esquece o seguinte: o vereador ele é o fiscal do governo. Do povo. Do governo no governo geral. Do povo, e o povo tem que fiscalizar o seu candidato que você votou. Porque através daquele voto do vereador que você pode cobrar dele as devidas ações para seus bairros, né, para a sua rua, enfim, no contexto geral. E algumas pessoas conseguem esquecer disso. Né? Eu vou te fazer um novo convite para o final do ano, para você fazer um balanço geral do seu primeiro ano nesse mandato. Assim como vou tentar reunir os outros, cada um para ir fazendo. Provavelmente teremos aqui já na próxima semana o Luciano Júnior, o Fernando Godoy, que o Luciano Júnior, além de ter sido vereador, é o atual vice-prefeito. E, para mim, eu só posso dizer o seguinte: eu não sabia muita coisa da tua trajetória.
E hoje, vendo que passou pelo que você passou até chegar onde você chegou, eu sempre digo que o difícil é manter. E manter essa sua estabilidade para 2024 depende, geralmente eu sempre digo, das execuções que você faz hoje. Você é a sua resposta do amanhã, né? Em nome da TV no Mastro, aqui do Ponto a Ponto, eu particularmente eu quero te agradecer, não só pela presença, mas por ter já nos atendido nesse segundo programa. E eu tenho certeza que a gente vai compartilhar muitas coisas ainda, juntos, durante todo esse período agora. E eu vou te convidar, eu vou te deixar agora para as considerações finais, mas de coração para coração, te agradecendo pela presença. Marcos, muito obrigado pelo convite. A hora que você me convidar, estarei aqui presente, dando uma entrevista com você. Muito obrigado. Você me deixa bem à vontade, né, no momento da nossa entrevista. Obrigado. Quero dizer ao povo palmarense, né, quem me conhece, sabe da minha trajetória política, não me escondo do eleitor, não me escondo da população, aos pedidos, dos anseios de toda a comunidade palmarense. Estou aqui para ajudar, estou aqui para somar. Né, e eu agradeço de coração, primeiramente a Deus, né, primeiramente, e segundo a minha família que me acompanha no meu dia a dia, sabe da minha luta, da minha dedicação ao povo palmarense. Eu quero cada dia crescer com o povo de Palmares. O que vir de bom para Palmares pode contar comigo. Desde já agradeço também a todos que fazem, né, a UnaMaster. Um abraço para todos. Olha, eu vou te agradecer e a equipe também da TV UnaMaster, não só o Fábio, mas o Cris está lá do outro lado. Muito obrigado mais uma vez. E minha gente, em primeiro lugar agradecer a Deus pela estreia da semana passada, mas dizer que nada disso aqui funciona sem você no outro lado. A cada uma visualização, tanto na nossa página no Facebook, como também no nosso canal no YouTube, a gente quer agradecer muito, mas muito a vocês, porque são vocês que nos fazem e a gente tenta levar o melhor para vocês. Próximo encontro, na próxima quinta-feira, eu creio que mais ou menos dia 11 por aí, ou dia 12, estaremos de volta. Saúde e paz, tá? Saúde e paz. O resto a gente vai continuar correndo muito atrás, tá? Muito obrigado, abraços aqui da TV UnaMaster e do seu Ponto a Ponto.